Bem-vindos ao Evangelho no Lar, do Centro Espírita Lar do Amor. A prática do Evangelho no Lar cria uma convivência harmoniosa, despertando a fraternidade entre todos. Procure praticá-lo com constância, uma vez na semana e pontualidade, no horário escolhido. Eis-nos aqui, Senhor. Protege-nos em nosso viver, a fim de sermos melhores a cada dia. Leitura preparatória. Livro SOS Família, Joana de Ângeles, Divaldo Franco. Lição: Vida em Família. Os filhos não são cópias xerox dos pais, que apenas produzem o corpo, graças aos mecanismos do atavismo biológico. As heranças e parecenças físicas são decorrências dos gametas. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentimento procedem do espírito que se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Atados por compromissos anteriores, retornam ao lar, não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão em dívidas. Cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual, não poucas vezes, se complicam as situações por indisposições dos consortes. Adversários reaparecem como membros da família para receber amor. No entanto, na batalha das afinidades, padecem campanhas de perseguição inconsciente, experimentando o pesado ônus da antipatia e da animosidade. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alteram, programando a paz futura. Nem é o grupo da bênção, nem é o elan da desdita. Antes, é a escola de aprendizagem e redenção futura. Irmãos que se amam ou se detestam, pais que se digladiam no seio doméstico, genitores que destacam os filhos em detrimento dos outros, ou filhos que agridem ou amparam os pais. São espíritos em processo de evolução, retornando ao palco da vida física para a encenação da peça em que fracassaram no passado. A vida é incessante, e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. Desculpa o esposo irresponsável ou a companheira leviana, perseverando ao seu lado, mesmo que o ser a quem te vinculas queira ir-se adiante. Não o retenhas com amarras de ódio ou de ressentimento. Irá além, sim, no entanto, prossegue tu, fiel, no posto e amando. Não te creias responsável direto na provação que te abate ante o filho limitado, física ou mentalmente. Tu e ele sois comprometidos perante os códigos divinos pelo pretérito espiritual. O teu corpo lhe ofereceu os elementos com que se apresenta, porém foi ele, o ser espiritual, quem modelou a roupagem na qual comparece para o compromisso libertador. Ante o filhinho deficiente, não te inculpes, ama-o mais e completa-lhe as limitações com os teus recursos, preenchendo os vazios que ele experimenta. Suas carências são abençoadas mecanismos de crescimento eterno. Faze por ele, hoje, o que descuidastes antes.
A vida em família é oportunidade sublime que não deve ser descuidada. Com muita propriedade e irretorquível sabedoria, afirmou Jesus ao doutor da lei: ninguém entrará no reino dos céus se não nascer de novo. Pais e mães, como forem e onde estiverem, são e serão sempre credores responsáveis nos domínios da existência, principalmente para quantos se lhe erigem na condição de filhos e descendentes. De certo que os filhos nem sempre se harmonizam com os pais nos ideais que abraçam, como também nem sempre os pais se harmonizam com os filhos nos propósitos a que se afeiçoam. De vez que no campo da alma cada espírito é um mundo por si. No entanto, é tão significativa a função dos progenitores nas lides terrenas que a voz do mundo maior, ouvida por Moisés no lançamento das leis divinas, incluiu, entre os itens mais importantes para a felicidade do homem na terra, a legenda inesquecível: honrarás pai e mãe. Nosso tema, piedade filial, itens 3 e 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Lerei o primeiro parágrafo. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. De todas as leis, esta é a mais importante, pois nos habilita à evolução. Mas como dizer que amamos o próximo se sequer amamos ou respeitamos nossos pais, nossos próximos mais próximos? Também convém lembrar que a caridade não se resume em só dar, fazer coisas, movimentos para fora. E quanto ao honrar? Honrar significa reverenciar, estimar, valorizar, ter respeito. Tem um sentido mais amplo, vai além do dever, da obrigação. E na atualidade, a ciência afirma que a sabedoria milenar estava correta ao juntar amor e respeito, pois se faz necessário que caminhem juntos para se ter um relacionamento saudável, atencioso. E quando um deles falta, basta lançarmos um olhar na nossa sociedade. Amor gera amor, caridade gera caridade, honra gera honra. É fácil? Não, não é fácil. E não é possível apenas alcançar exclusivamente com as nossas próprias forças. Bem o sabemos. E aqui vamos para o início da orientação de Santo Agostinho. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Início do item 9.
do mesmo capítulo. Assim, Santo Agostinho inicia sua orientação. E deverão os filhos serem gratos, e não nos cabe julgar os ingratos, porque os trouxemos à vida pelo estudo, pelo agasalho, pela comida. Em tese, a única coisa que mereceria gratidão, penso eu, é justamente o que não se pode esperar nada em troca: o amor, o devotamento, a abnegação. Filhos que vêm ao nosso encontro para, na maioria, acerto de contas, outros para nos auxiliarem a vencer obstáculos, dificuldades não vencidas anteriormente em vidas passadas. Mas e como é difícil conviver com o que se odiou em vidas passadas. Mas Santo Agostinho nos lembra a missão educativa nossa, dos pais, enquanto pais. Aqui ponderamos que não é somente a relação de pais para filhos, mas sim dos filhos para com os pais, pois ambos não se pertencem, mas ao dever, o dever de. Sabemos que há pais que agridem os filhos da mesma maneira que filhos tiranizam os pais. A reencarnação traça rumos para o mútuo respeito e há, ou deveria haver, um apreço, consideração mútua. Mas, às vezes, mesmo com o auxílio de profissionais especializados, só após o desencarne será possível entender os vínculos, percebendo os débitos, os reajustes e a evolução de uns e de outros. Viver a experiência vida familiar, pais e filhos, é importante no progresso espiritual, mas também essa mesma experiência é um imenso e difícil aprendizado quando encarnados. Que os filhos não acusem, abandonem seus pais nesse complexo aprendizado. Afinal, na condição de espíritos, insistiram para que os pais os trouxessem de novo, a fim de seguirem um rumo certo. Vou terminando o Evangelho com 2 citações. Uma bem antiga. O que maltrata seu pai ou manda embora a sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Salomão. E os pais da terra são zeladores das almas que Deus lhes confia. Maria João de Deus. Que as mãos misericordiosas de Jesus nos ampare e fortaleça em nossa caminhada. Paz e luz a todos.